tudo certo? Tô aqui de novo agora pra gente conversar um pouquinho sobre o livro de Esdras. O livro de Esdras, ou Esdras, não sei, umas pessoas falam de um jeito, outras pessoas falam do outro, mas eu vou falar Esdras aqui no vídeo de vocês. Então o livro de Esdras foi escrito em 440 a.C., mais ou menos nessa margem aí. Acredita-se que pelo próprio Esdras. Inclusive acredita-se que ele escreveu Esdras e Neemias. Mais ou menos ali em 100 depois de Cristo, eles juntaram os dois escritos, né, já que era a mesma pessoa que tinha escrito, em um livro só, que ficou conhecido como livro de Esdras, e depois, lá na versão da Septuaginta, eles resolveram separar. E aí, então, a gente tem Esdras e Neemias como dois livros diferentes. O que acontece? A gente estava estudando até agora, né, os acontecidos. Se você perdeu algum vídeo de resumo dos livros da Bíblia, eu tenho todos eles na playlist aqui em cima, tá? Clica ali no card, desde Gênesis até Esther já tá lá. O restante vai vindo aí nas outras semanas. Então a história de Esdras acontece justamente depois que Jerusalém foi invadida, o templo foi destruído, as muralhas foram destruídas e o povo foi levado cativo para Babilônia, onde o rei era Nabucodonosor. O povo já estava na Babilônia por cerca de 50 anos quando começou a história de Esdras. Então, o rei naquela época era o rei Ciro, e o Ciro resolve então, ele diz que, no capítulo 1 de Esdras, ele diz que entendeu que Deus estava falando com ele que o templo de Deus deveria ser refeito. E aí Ciro providencia mantimento, ouro, manda lá uma carta para poder pedir para as outras pessoas em volta para ajudar com madeira, seja lá com o que for. E aí manda uns homens, foram 42.360 pessoas retornando para Jerusalém. E aí então conta que o povo foi até Jerusalém e houve uma festa, e antes de começarem as obras eles louvaram a Deus, glorificaram a Deus por estar justamente na cidade santa, né, em Jerusalém. O problema foi que os povos ao redor começaram a ficar com raiva, incomodados do povo estar ali para reconstruir o templo. E aí olha que interessante, no capítulo 4, os versículos 4 e 5 que dizem assim: então a gente daquela região, ou seja, as pessoas dali, fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles a fim de parar a construção. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo para que estes atrapalhassem os planos dos israelitas. E os inimigos fizeram isso durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então a gente vê que as pessoas ali da região ficaram extremamente incomodadas pelo povo de Israel estar ali reconstruindo o muro, e o que eles fizeram? Começaram a fazer de tudo para atrapalhar. Começaram a dar dinheiro pro pessoal do governo, para embargar a obra, enfim, foi uma confusão. Mas aí, quando eles viram que o povo estava relutante em continuar a obra, mesmo com as adversidades, eles resolveram então escrever cartas para os reis da região. E aí mandaram uma carta para o rei Artaxerxes, que está lá no capítulo 4, do versículo 12 ao 16, em que eles falam assim: ó rei, o povo que mandaram pra cá tá construindo a cidade, fique sabendo, dá uma olhada no histórico da cidade, que esse povo é um povo rebelde, e que se eles reconstruírem a cidade a gente não vai querer mais pagar imposto, vai dar muito prejuízo pro senhor. E como nós somos seus servidores, esse daqui é o versículo 14, não queremos que o senhor fique prejudicado. E aí eles deram essa de bonzinha e de puxa-saco do rei. O que o rei fez? Estudou, viu que a cidade de Jerusalém realmente tinha um histórico de muitas guerras e tudo mais, e mandou parar a obra. E aí pro povo daquela região foi uma alegria só, né? Pegaram aquele monte de arma, partiram pra cima dos israelitas pra mandar parar a obra, e aí a obra foi parada por 16 anos. Depois desse tempo, o profeta Ageu, o profeta Zacarias, lá dos profetas menores da Bíblia, vamos chegar lá em breve, e aí eles começaram a falar, profetizar acerca da reconstrução. E aí duas pessoas, que foram Jorobabel e Josué, resolveram então retomar a obra e começar a fazer novamente por conta própria. Aí surgiu um tal de Tatenai que queria atrapalhar também a obra, porque o povo não quer ver ninguém se dando bem, né? E ele resolveu atrapalhar a obra de novo, mandou uma carta lá pro rei Dario, falando assim: Dario, o povo aqui tá querendo construir, e ele começou a falar que essas coisas todas de rebelde e tal. E aí Dario foi e começou a pesquisar, achou a ordem de Ciro mandando fazer a reconstrução realmente do templo. E aí o que Dario fez? Respondeu a carta de Tatenai falando assim:
tá bom, deixa eles construírem, inclusive eu ordeno que todo mundo ajude eles, inclusive vocês que são os oficiais, vai todo mundo trabalhar, ajudar aí na reconstrução do templo, dá pra eles o que eles precisarem por dia, precisa de ouro, de mantimento, seja do que for, material de construção, dá tudo pra eles e trabalhem vocês também. E quem me desobedecer vai morrer. Então eles terminaram a obra do templo, ficou pronta, logo depois do término eles fizeram a festa da Páscoa, comemoraram de novo a primeira festa da Páscoa após o exílio da Babilônia. Então Esdras, que estava lá na Babilônia, ele era um sacerdote e mestre da lei. O que isso significava? Que ele era alguém que tinha dedicado a sua vida a estudar a lei de Moisés e saber tudo acerca dela. E então, com o templo reconstruído, ele pede então ao rei que envie ele para lá para se certificar de que o povo estava cumprindo as leis que eram para ser cumpridas, né, as leis de Moisés, e para garantir que todo mundo tivesse o conhecimento profundo da lei. O rei então autorizou que Esdras fosse lá e mandou também para ele uma carta falando para ele, né, que teria o que precisasse com os outros povos para ter ali uma passagem tranquila, né? E o rei também falou para ele levar outras pessoas que ele quisesse. Então Esdras volta com 1.500 homens, lembrando que apenas os homens eram contabilizados naquela época. Então, se fosse colocar mulheres e crianças, acredita-se que o total era cerca de 5.000 pessoas. Esdras louva a Deus e manda buscarem os levitas e os sacerdotes para irem com ele, para recomeçar, né, o culto no templo do Senhor. Então Esdras vai lá, adora ao Senhor, louva ao Senhor, e então ele convoca alguns sacerdotes e levitas para irem com ele também, para juntos, né, restabelecerem a adoração ao Senhor. Quando ele chega lá, Esdras fica assim muito triste, muito amargurado, porque ele vê que o povo assim não está cumprindo a ordem de Deus e a lei de Deus, né? A lei de Moisés foi a lei ali para ser seguida à risca pelo povo de Israel e não estavam cumprindo a lei. Então Esdras fica muito chateado, fica com raiva, ele faz uma reunião com todo mundo e lá ele fala da lei e ele confronta eles. E Esdras também pede perdão a Deus pelo pecado do povo e ele começa a ficar muito triste com isso tudo e tal, principalmente porque na lei de Moisés diz que os homens não podiam se casar com mulheres estrangeiras, ou seja, mulheres que não fossem do mesmo povo. Como se fosse ali um julgo desigual. Por quê? Porque cada povo tinha seu tipo de fé. Então cada um acreditava em uma coisa, então os povos ao redor eram idólatras, adoravam vários outros deuses e tudo mais. E Deus sabia que não poderia haver essa junção de fé justamente para não desviar, né, o pensamento da pessoa. Inclusive Salomão, o Esdras fala sobre isso para o povo, que inclusive Salomão ele só se corrompeu, ele era o homem mais sábio da terra, ele era o homem que Deus escolheu assim para ser o cara, e nem Salomão, né, em toda a sua glória, no finalzinho ele conseguiu ali ficar firme, justamente por quê? Porque ele tinha ali casado com ele em torno de 1.000 mulheres. Então cada uma das mulheres servindo a seus deuses, então pedia a ele para levantar altares dos deuses deles em Jerusalém, e Salomão ia permitindo. Então acontece que Esdras fica muito triste em ver que muitos homens haviam se casado com mulheres estrangeiras. Mas mesmo assim não era um número tão grande, porque de 42.360 que voltaram, a gente tem só 111 homens que se casaram com mulheres estrangeiras. Mas eles já tinham se casado, já tinham tido filhos e tudo mais. Então Esdras confessa o pecado do povo, pede perdão a Deus pelo pecado do povo. Não só a situação das mulheres, mas de tudo, né? E aí o povo se arrepende muito, o povo chora. E aí o povo diz pra Esdras, faz um acordo com ele de que vai resolver essa situação. E então, nos 3 meses, um prazo de 3 meses, todos esses homens já tinham se divorciado de suas mulheres e despedido elas com seus filhos, né, para a terra deles mesmo. E assim acaba o livro de Esdras e vamos entrar agora em Neemias, no próximo vídeo, card aqui em cima, tá? Pra você conferir lá e não perder nadinha. Fica com Deus, que Ele abençoe você e a sua casa. Um beijo, tchau, tchau!